Sejam todos muito bem-vindos ao debate que vai fritar mais neurônio que fritura de pastel de rodoviária. O tema de hoje é direto ao ponto. O Brasil deve se posicionar a favor da China ou dos Estados Unidos. Antes de começarmos a humilhar argumentos fracos com dados e lógica, já deixa o like, ativa o sininho e se inscreve. E olha, virar membro custa menos que aquele energético de camelô que você toma achando que vai te deixar esperto. Só te dá tremedeira e dor de cabeça. E claro, comenta aqui embaixo. Você tá com a potência asiática ou com a lanchonete do império? Vamos pro ringue. A China é o maior parceiro comercial do Brasil há mais de uma década. É quem mais compra nossa soja, carne e minério, enquanto os Zezézoá impõem sanção até em vento. A escolha é entre quem te valoriza e quem te vigia. Quer desenvolvimento? Alinhamento com a China é o único caminho que não termina em servidão e hipocrisia. Agora quero ver o defensor da Gringolândia tentar reverter isso. Boa sorte, porque o argumento aqui é de titânio e o seu é de papelão. Seja muito bem-vindo, defensor de ideologias tortas e argumentos frágeis. Hoje o debate é direto. O Brasil deve se alinhar com a China ou com os Estados Unidos? A resposta é óbvia, como Wi-Fi ruim em praça pública. Os Estados Unidos, claro. Porque enquanto a China te promete um futuro com censura, vigilância e apps espiões, os ESWA oferecem inovação, liberdade e uma economia onde ideias viram impérios, não prisões. Quer continuar vendo esse tipo de debate que humilha fake news com classe? Então já mete o like, ativa o sininho, se inscreve e olha só, vira membro também. Custa menos que aquele pastel de vento da feira que você sempre se arrepende de comprar. E comenta aí, você quer ser livre ou só mais um número num sistema opressor? Agora senta aí, pega o seu chazinho chinês, que a liberdade americana tá vindo quente. Vamos lá, direto ao ponto. O Brasil só tem a ganhar se posicionar ao lado dos Estados Unidos. E eu não estou falando de ideologia barata, estou falando de tecnologia de ponta, segurança alimentar, acordos bilionários e defesa da democracia. Enquanto os elas lá lideram o mundo em inovação, pesquisa científica e liberdade de expressão, a China lidera em controle estatal, plágio industrial e censura digital. Parabéns! Os elas lá investem pesado no Brasil, geram empregos reais, impulsionam startups e fortalecem setores estratégicos como energia e agronegócio. Já a China vem com promessas doces e contratos amargos cheios de dependência e dívida. É só olhar para a África. Infraestrutura chinesa? Sim, mas a que custo? Perda de soberania, dívidas impagáveis e influência política sufocante. A real é, aliar-se aos EAWA é escolher progresso com liberdade. Com a China, é progresso com coleira. Então me diz, Brasil, você quer ser protagonista no palco global ou figurante num teatro autoritário? Ah, que previsível. Lá vem o defensor da liberdade made in USA vendendo ilusão com embalagem bonita e conteúdo oco. Vamos aos fatos. O Brasil não precisa de padrinho imperialista, precisa de parceria estratégica. E nisso a China entrega muito mais. Tecnologia? A China lidera em 5G, inteligência artificial e energias renováveis. Enquanto os ESUA gastam trilhões em guerra, a China investe em infraestrutura, conectividade e educação técnica, inclusive aqui, financiando portos, ferrovias e energia, sem exigir que o Brasil se ajoelhe ideologicamente. Censura? Controle estatal? Engraçado você falar disso vindo do país que espionou até os aliados, inclusive o Brasil, lembra? Ah, mas lá é liberdade, né? Só se for para manipular mercado, espalhar fake news com selo oficial e sabotar governos eleitos democraticamente que não agradam Washington. E essa ladainha da armadilha da dívida já foi desmentida até pelo Harvard Kennedy School, que mostrou que a maior parte das dívidas africanas são com o Ocidente, não com Pequim. A China oferece obras concretas, não PowerPoints com promessas eternas. O Brasil precisa de respeito à sua soberania, não de sermão de ex-colonizador moderno. Parceria com a China é pragmatismo. Com os EVA é vassalagem embalada em retórica bonitinha. Ah, que discurso reciclado de panfleto estatal. Você fala em pragmatismo, mas o que a China oferece é poder disfarçado de parceria. O 5G chinês? Um cavalo de Troia digital. Inteligência artificial? A base de coleta de dados massiva e zero privacidade. E vamos falar de infraestrutura. Os tais investimentos chineses vêm com cláusulas leoninas, exigência de insumos e mão de obra chinesa. O Brasil vira só o quintal da obra, não o dono da casa.
Enquanto a China empilha ferrovias que levam matéria-prima embora, os eles oferecem cooperação que desenvolve capital humano, ciência e tecnologia local. A maior parte das patentes globais? Americanas. As maiores universidades americanas. As startups bilionárias que mudam o mundo? De lá. Isso não é coincidência. É consequência de um ecossistema de liberdade real, onde ideias florescem sem a tesoura do partido no pescoço. Ah, sobre espionagem. Todos os grandes países fazem. A diferença é que os ESO não prendem um cidadão por tuitar contra o governo. Já na China, basta pensar alto. Liberdade não é um detalhe, é o pilar do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana. O Brasil não precisa de padrinho, concordo. Mas se for para ter parceiro, que seja um que respeita tua voz, e não um que cala até a própria população. Ah, que fofinho. Lá vem o Cavaleiro da Liberdade, Made in Cia, chorando por liberdade de expressão enquanto seu país ídolo financia golpes, impõe bloqueios e desestabiliza nações inteiras em nome da democracia. Me poupe. A sua liberdade é igual Wi-Fi de shopping. Parece aberta, mas está todo mundo sendo monitorado e explorado. Vamos falar de capital humano. A China forma mais engenheiros por ano que os ESOs e a Europa juntos. Lidera em produção científica e já superou os americanos em número de artigos de alto impacto. E o 5G chinês, esse cavalo de Troia que você teme, já é usado por mais de metade do planeta. Curioso, só vira perigo quando não é controlado por vocês. E sobre os contratos, sim, a China exige garantias, como qualquer país sério, mas ela entrega. Entrega porto, ferrovia, energia, internet, já entregam PowerPoint e discursos sobre democracia, enquanto protegem megacorporações que sonegam, poluem e exploram trabalhadores mundo afora. Ficar com o Z0 é apostar em promessas com validade vencida. Ficar com a China é fechar com quem entende que o sul global não é capacho de império, é protagonista. O Brasil não precisa de professor de moral, precisa de parceiro para crescer. E nisso, Pequim joga xadrez enquanto Washington ainda tenta ganhar no grito. Ah, que encanto! O papagaio da propaganda vermelha recitando lição de casa como se fosse tese de doutorado. Você fala que os ESWA impõem bloqueios, mas esquece que esses bloqueados normalmente estão presos até o pescoço em violações de direitos humanos. Engraçado chamar de imperialismo quando o mundo inteiro corre para Silicon Valley, não para Shenzhen, em busca de liberdade e inovação. Sim, a China forma engenheiros e depois os coloca para copiar tecnologia americana ou trabalhar em projetos onde a criatividade é proibida por decreto. Número não é sinônimo de qualidade. O que importa é o ambiente onde esses talentos podem criar, questionar e revolucionar. E nisso os ESA continuam imbatíveis. Quem lidera em prêmios Nobel? Quem lança as maiores revoluções tecnológicas? Quem cria cultura global? Spoiler. Não é o Partido Comunista Chinês. E esse papo de entrega portos à ferrovia? Claro, entrega. Com mão de obra chinesa, dívida garantida e, no fim, a bandeira de Pequim hasteada em cima do ativo. Isso não é parceria, é leasing colonial com maquiagem. Enquanto isso, os ESWA fortalecem o setor privado brasileiro, investem em pesquisa conjunta e respeitam leis e instituições democráticas. Ou você acha que o TikTok vem ensinar dancinha? Acorda, meu chapa. O Brasil não precisa de xadrez autoritário nem de grito ideológico. Precisa de alianças com quem respeita a liberdade, impulsiona a inovação e não trata país soberano como satélite. E nisso, os Estados Unidos ainda são o rei no tabuleiro. Ah, que delícia de ilusão americana gourmetizada. Você fala com tanta convicção que até parece que o tio Sam paga bônus por cada frase de efeito. Vamos lá desmontar isso rapidinho. Primeiro, correm para Silicon Valley? Só se for para pagar aluguel abusivo e ser substituído por IA, que, aliás, cada vez mais usa chips e máquinas feitos na China. A maior fábrica de semicondutores do mundo, Taiwan, sob influência direta do modelo chinês. Quem lidera o setor de painéis solares, baterias e carros elétricos? Dica: não é Detroit, é Shenzhen. Essa sua idolatria pela liberdade criativa do ESWA ignora que o país vive uma epidemia de desigualdade, um sistema universitário que endivida gerações e uma sociedade onde a inovação é monopolizada por 5 big techs que compram concorrentes e manipulam algoritmos para vender até sua privacidade. Isso não é liberdade, é um cercadinho digital com Wi-Fi. Sobre copiar tecnologia americana. Se copiar e melhorar fosse crime, os EU teriam que devolver metade do que roubaram da Europa e da Ásia no século XX. A China pegou o modelo,
otimizou, barateou e agora lidera em várias áreas. Isso se chama eficiência. E isso é o que o Brasil precisa. E quanto aos tais investimentos democráticos do Zé Usa, pergunta para a América Latina o que eles acham de respeito às instituições. Do golpe no Chile à espionagem da Petrobras, esse respeito todo parece bem seletivo. O Brasil não precisa de mestre de cerimônia da OTAN. Precisa de um parceiro que invista sem dar sermão, que entregue sem exigir aplausos. Nesse xadrez global, os Zé Silva jogam com blefe. A China joga com resultado. Ah, que discurso afinado. Parece até que veio direto de um panfleto do partido. Só faltou a estrela vermelha no peito. Vamos desmontar essa fanfic gourmet comunista com estilo americano. Você fala de semicondutores de Taiwan como se fosse mérito chinês, quando a própria China vive tentando engolir Taiwan justamente por não conseguir produzir chips com a mesma qualidade. É a maior fábrica do mundo, sim, mas sob valores democráticos, capitalistas e livres. Irônico, né? Até os chips que a China usa para vigiar a própria população vêm de modelos ocidentais. E sobre carros elétricos e energia solar, parabéns para a China por fazer produção em massa, às custas de trabalho precário, mineração predatória e uma nuvem tóxica que virou marca registrada de Pequim. Os Zezué, por outro lado, investem em tecnologia limpa com regulação, direitos e salários decentes. É progresso com propósito, não corrida por medalha de plástico. Sobre as Big Techs, sim, elas têm problemas. Mas no Zezuzia, você pode criticar a Apple, processar o Facebook e ainda criar uma nova startup no quintal. Tenta fazer isso na China para ver se você acorda em casa ou num centro de reeducação. E essa história de golpe? Vamos lá. Os próprios povos latino-americanos têm o direito de escolher seus destinos, inclusive rejeitar autoritarismos travestidos de soberania popular. O que os EA fazem é garantir que o mundo continue tendo alternativas à hegemonia opressora de regimes fechados como o chinês. O Brasil não precisa de discursos doces com cláusulas secretas. Precisa de parceiros que respeitem o jogo limpo, a liberdade individual e o direito de crescer sem coleira ideológica. E isso, meu amigo, tem nome, sobrenome e hino com guitarra. Estados Unidos da América. Ah, agora sim. Um discurso completo com direito à trilha sonora de rock e fumaça de churrasco texano. Mas vamos ao que interessa. Desmontar essa ficção de liberdade com guitarra que você chama de argumento. Primeiro, Taiwan ser modelo ocidental é a piada do século. A própria TSMC, gigante dos chips, depende da China para insumo, logística e até mercado. Sem a China, o coração do seu Vale do Silício bate mais fraco que Wi-Fi de avião. E se a China não sabe fazer chips, por que os EVO proibiram a exportação de tecnologia para lá? Medinho do quê, então? E essa conversa de energia limpa com propósito nos EUSA, olha que bonito no papel. Agora vai explicar isso para o povo que sofre com vazamentos de oleoduto, desastres ambientais e cidades afundadas em desigualdade energética. A China lidera sim em renováveis, não por marketing, mas por escalar tecnologia em ritmo industrial. Quem vai salvar o planeta com painéis solares não é a Califórnia cheia de Tesla, é o interior da China com megafábricas. Agora falar que no Zé César você pode criticar tudo, até pode, desde que não enfrente lobby bilionário, censura algorítmica, ou seja, um whistleblower, porque aí, meu amigo, é prisão ou exílio. Enquanto isso, a China dá aula de estabilidade institucional e metas de longo prazo. Pode não ser o seu modelo de liberdade, mas entrega resultados que mudam o mundo real, não só o feed do Instagram. E sobre jogo limpo, o Brasil já jogou com Zetua por décadas. Sabe o que ganhou? Desindustrialização, dependência e um assento na arquibancada do sistema global. Com a China, o jogo muda. É mesa de negociação, não palco de sermão. Então, vamos parar de vender a ilusão de liberdade com hambúrguer. O Brasil precisa de autonomia estratégica, não de patrulha ideológica. E nisso Pequim vence. Sem precisar de hino, só com fatos. Ah, que discurso empolgado, digno de quem troca liberdade por Wi-Fi estatal e chama isso de autonomia estratégica. Vamos encerrar esse baile de máscaras com um tapa de realidade. O Brasil não precisa escolher entre um hambúrguer e uma tigela de arroz. Precisa escolher entre ser livre ou ser submisso. E nesse duelo, os Zezuá são a única opção que respeita a escolha do povo brasileiro. Você chama a relação com os Zezuás de desindustrialização, mas esquece que o modelo chinês também quer o Brasil como fazenda e mina, não como potência industrial. Os acordos com Pequim são cheios de promessas, mas quem lucra de verdade são as empresas chinesas.
O know-how fica lá, o lucro volta para lá, e aqui sobra só dependência tecnológica e comercial. Ah, e estabilidade institucional? Amigo, estabilidade baseada em silenciar a imprensa, censurar a internet e prender dissidente. Não é força, é medo institucionalizado. Nos SWA, whistleblowers enfrentam desafios, sim, mas também tem ONGs, mídia independente, protestos livres e o direito de processar o próprio governo. Isso é sistema funcionando sob pressão. A China nem aceita pressão, só empurra o problema para debaixo do tapete de seda. Sobre o jogo global, o Brasil jogando com os ETESUA já gerou cooperação militar, intercâmbio educacional, investimentos em inovação, cultura e defesa. Com a China, vem com contrato amarrado e mapa estratégico escondido. E você chama isso de parceria? Isso é cheque em branco com o partido escrevendo o valor. Conclusão? O futuro do Brasil deve ser com quem compartilha valores democráticos, respeita a soberania e joga limpo no mercado internacional. Os ESUA não são perfeitos, mas são o único império que você pode criticar em voz alta e ainda ganhar um prêmio por isso. Agora comenta aí, você quer crescer livre ou obedecer quieto? Escolha seu lado, o nosso já tá claro, e ele vem embalado em liberdade, guitarra e coragem. Ah, que final hollywoodiano, digno de quem confunde liberdade com licença para mandar nos outros e chama espionagem de cooperação. Vamos encerrar essa ópera imperialista com o peso da verdade, porque aqui não tem pose, tem proposta. O Brasil não precisa escolher entre tigela e hambúrguer. Precisa escolher entre ser marionete de um império decadente que vende discurso ou parceiro de uma potência em ascensão que entrega obra, investimento e respeito mútuo. E nesse jogo, a China é a única que trata o Brasil como igual, não como quintal. Chamar de submissão uma parceria onde o Brasil negocia infraestrutura, comércio e tecnologia com soberania mostra só uma coisa: medo de perder o monopólio da influência americana na América Latina. Sabe por quê? Porque os ESEUSA sempre jogaram com a carta do aliado, mas na prática querem satélite, desde a Guerra Fria até hoje. Já a China entra calada, constrói, investe e sai com contrato assinado, sem palestra, sem golpe, sem boas intenções, com um míssil escondido. E quanto à liberdade para criticar o império? Grande coisa. Pode criticar, sim, mas se tentar mudar o sistema, toma boicote, censura privada e processo. Liberdade com coleira invisível continua sendo coleira. Já a China, ela não finge ser o que não é, e justamente por isso está moldando o novo século com base em pragmatismo, planejamento e resultado. Não precisa de prêmio, ela ganha no tabuleiro global. Conclusão? O Brasil precisa parar de sonhar com promessas e começar a construir com quem põe tijolo, não com quem só manda blueprint com bandeirinha. O futuro é multipolar, cooperativo e comandado por quem respeita a diversidade de sistemas, e nisso a China lidera. Não com discurso bonito, mas com estrada, satélite e acordo assinado. Agora comenta aí, você quer autonomia real ou um like de Washington? A escolha é sua. O mundo já entendeu de que lado a balança do século XXI vai pesar.